Começo dizendo para você que o Espírito Santo não vai habitar em você por conveniência. Pastora Jussara, mas eu sou filha de pastor, sou filha de missionário. Graça e paz, queridos irmãos, que bênção, que maravilha. Depois de uma noite muito fria, mas muito fria, olha aí que bênção, o sol resolveu aparecer. E eu desejo muito que você ouça a voz do Espírito Santo e que seja um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito. Pastora Jussara, meu pai é pastor, renomado, eu tenho status. Não, nada disso. Não, mas o profeta colocou a mão na minha cabeça e disse que eu ia ser cheio de Deus, tá, eu acredito nisso. Mas para você ser cheio de Deus tem um princípio. Se você não viver, se você não querer, se você não desejar, se veio de Deus, porque precisa ter atenção. Tem muitos profetas de mentira, dizendo que Deus disse, Deus falou, sendo que Deus não disse nada, sendo que Deus não falou nada. Mas se Deus disse que vai fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ganhador de almas, que por onde você passar haverá um grande avivamento, tem um princípio. E esse princípio começa de você, porque Deus já falou. Então qual é a minha parte? A parte de Deus é usar você. A parte de Deus é de me usar. E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? É ser cheio do Espírito Santo. Pastora Jussara, eu já me converti, creio em Deus, creio em Jesus, eu participo da ceia, eu evangelizo, eu abençoo os necessitados, uma coisa muito boa. Você tem obras, coisa muito boa. Você está exercendo a sua fé, isso é muito bom. Você já tem o Espírito Santo, glória a Jesus. Agora você precisa ser cheio desse Espírito que habita dentro de você. Por que Pedro e João foram por onde passavam, levavam um avivamento? Por que Paulo levava um avivamento? Porque os apóstolos transformaram nação. Porque os apóstolos transformaram vidas de tantas pessoas, porque eram cheios do Espírito Santo. Quando os apóstolos, que ainda discípulos, começaram a acordar que o sucesso de Jesus, o sucesso ministerial de Jesus, era porque Jesus vivia em intimidade com Deus. Quando eles começaram a se despertar para isso, olha, nosso ministério só vai fluir se nós seguirmos o passo do mestre. E o passo do mestre, o primeiro é estar conectado com os céus, é falar com Deus. E começaram a buscar. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 2 que eles estão lá em Jerusalém. A ordem é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Fica em Jerusalém. Você não pode sair de Jerusalém. O que representa, pastora Jussara, Jerusalém na minha vida e na sua? O seu quarto secreto. O que representa Jerusalém é busca incessante. Os apóstolos, os discípulos, aleluia, só foram reconhecidos por aquilo que foram chamados depois que começou a acontecer avivamento. Nunca haverá avivamento se eu não formos cheios do Espírito Santo. Acredite, ficar pulando na igreja não é avivamento, ficar rodando na igreja não é avivamento, só porque você fala em línguas, glórias a Deus. Mas isso não quer dizer que é um avivamento. Preciso ser cheia do Espírito Santo. E para isso eu preciso ter hábitos, eu preciso ter princípios, eu preciso ter disciplina espiritual. A primeira coisa, vida de oração. A Bíblia está recheada de passagem que diz que Jesus estava no monte, que Jesus estava orando, que Jesus saía de madrugada, que Jesus deixava a cama, que Jesus deixava o sono, que Jesus começou seu ministério em oração. E você quer começar como? Só porque é filho do pastor tal, da missionária tal, do profeta tal? Vida de oração constante. Você precisa entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma vida de oração.
Aí eu não quero orar, mas eu preciso. Aí tá muito frio, mas eu tenho que levantar. Ai, cada vez que eu oro a coisa fica pior, vai ficar pior ainda se você não orar. Quer ter um ministério abençoado, quer ter um ministério onde tem avivamento, quer ter um ministério onde Deus reina, onde as pessoas veem Deus na sua vida, quer sair da religiosidade, quer sair da modinha, da mornidão. Seja avivado, seja cheio do Espírito Santo, comece tendo uma vida de oração. Vida de oração. Você já confessou a Jesus que Ele é o teu Senhor. Agora você você congrega. Você tem um pastor. Você tem alguém na sua vida. E agora, pastora Jussara? Agora você começa a ter uma vida de oração. Você não precisa esperar ninguém te chamar para orar. Ah, eu tô triste porque ninguém me chama para ir para o monte. Vai para o monte do seu quarto. Comece orando no seu quarto. Comece se dobrando no seu quarto. É no secreto onde ninguém vê. Você está disposto a madrugar? Você está disposta a acordar antes do nascimento do sol? Provérbios capítulo 8, versículo 17 vai dizer que os que buscam de madrugada me acharão. Seu estômago tem sido o seu Deus? Lembre-se que Jesus começou o seu ministério jejuando. Jesus começou o seu ministério em jejum de 40 dias. Porque para aguentar a carne, para aguentar as tentações do diabo, é só na oração, na palavra e no jejum. O seu estômago tem comandado você? O poder do jejum, o espiritual, é tão forte que mata a sua carne. Te dá equilíbrio, te dá poder para expulsar legiões. Uma certa feita, um pai trouxe o seu filho, até os discípulos não conseguiram expulsar e nem curar aquele menino que dava convulsões. Uma hora jogava ele no fogo, outra hora na água. E discretamente, mais tarde, os discípulos perguntaram para Jesus por que não podemos expulsar o demônio daquela criança. E Jesus vai dizer, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Quer ter um ministério avivado? Ore constantemente. A Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Quer ter um ministério avivado? Fique com a palavra nas mãos que vai ser a sua direção. Quer ter um ministério avivado? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer atear fogo por onde você passar? Tenha esses princípios na sua vida. Tenha esses hábitos na sua vida. Tem gente que pega a palavra só quando vai na igreja. Tem gente que só ora quando está na igreja. Esses tipos de pessoas Jesus chama de hipócrita. Porque toda essa comunhão começa primeiro na sua casa. Então ore, esteja com a palavra nas mãos, jejue. Jejum vai te dar poder para expulsar demônios, desde o capenga até legiões do inferno. Em nome de Jesus, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Quem sabe, casta de demônios se instalaram na sua casa, no quintal da sua casa. Quem sabe está passando por aflições terríveis e você já olhou e o Espírito já identificou que ele é uma casta de demônios. Você vai vencê-los no jejum e na oração. Você tem que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra teu filho que te aborrece, seu marido que te aborrece, sua esposa que te aborrece, com o seu patrão que te aborrece, com o funcionário que te aborrece, com o vizinho que te aborrece. É contra demônios que tomam a sua mente, tomam a sua vida, que acham legalidade na vida dessas pessoas para te afrontar, para se levantar contra você. E o jejum vai te dar poder, vai te dar equilíbrio, vai te dar domínio. A palavra vai te trazer conselho. A oração vai fazer você ficar conectado com o Senhor. Outra coisa que precisa ser um hábito na sua vida, confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados. Fala para Deus.
Não engole isso não, não fica com isso dentro de você não, não deixa isso virar bagagem na sua vida não. Jesus, eu errei, Jesus, eu pequei, Jesus, o pecado foi grave, eu estou confessando, eu estou me arrependendo, entra diante de Deus com quebrantamento, não guarde essa bagagem dentro de você não, em nome de Jesus, confesse os seus pecados, não os guarde para si. Quando você confessa, você prospera, você se liberta, você se cura. Então confesse para Deus. Oh, aleluia! Você seja cheio, cheia do Espírito Santo. E se esse vídeo falou com você, se esse vídeo trouxe um despertamento para a sua vida, compartilhe este vídeo com alguém, se inscreva neste canal e se tu uma bênção. Deus te abençoe.